Estimados irmãos dos seculares contemplativos, nós estamos aqui para refletir sobre a nossa regra de vida. E hoje nós estudaremos o 6º ponto da nossa regra de vida. Eu vou ler aqui inicialmente esse ponto. Para que os frutos da vida contemplativa se expressem na comunhão fraterna, nos agruparemos em cenóbios. Por cenóbios, entendemos grupos de 6 pessoas que, professando a regra de vida para seculares contemplativos, se encontram periodicamente a fim de partilhar a vida de oração. Cabe ao prior, a priora, conduzir o grupo, animando os irmãos e irmãs e fomentando a unidade. O prior será eleito e seu mandato durará 1 ano, podendo ser reeleito apenas para um 2º mandato. Que aqui se viva aquela máxima teresiana, que aqueles que são amigos de Deus sejam amigos entre si. Este é o 6º ponto da nossa regra de vida. Inicialmente, talvez seja importante nós fazermos uma distinção. Podemos dizer que há 2 formas de viver a nossa consagração como seculares contemplativos. Uma maneira é a forma eremita. Eremita quer dizer aquela pessoa que vive essa consagração, mas a vive sozinha, seja aonde estiver, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia. E uma segunda forma de viver essa consagração é pertencendo a um cenóbio, uma vida cenobita. Embora cada um more na sua casa e cada um tenha a sua profissão, o seu trabalho, mas o cenóbio é esse grupo onde nós nos reunimos para nos formarmos juntos, para animarmos mutuamente, para fortalecermos mutuamente. E aqui nós recordamos que o ideal de toda a vida cristã é sempre em comunidade. Aliás, se nós recordamos, o nosso próprio Deus é um Deus uno e trino. É um Deus que é comunhão de amor. E nós que procuramos viver a vida cristã, procuramos também viver essa dimensão que é comunitária. Então, a vida contemplativa, mesmo na sua expressão eremítica, sempre desembocou na vivência comunitária. Os padres do deserto, que haviam optado por viver de forma solitária, logo viram crescer junto a si pequeno grupo de discípulos que se alimentavam da sabedoria e da experiência daqueles homens. A regra do Carmo, a qual nós procuramos seguir, ela foi escrita para eremitas e traz muitos elementos comunitários, indicando assim a necessidade de alguns elementos comuns para levar adiante a vocação contemplativa. Também nós entendemos, enquanto seculares contemplativos, que nós necessitamos dessa dimensão comunitária. Esse desejo, podemos dizer, de comunhão, o ser humano traz dentro de si uma dupla dimensão. De um lado, ele possui uma dimensão que nós chamamos uma dimensão pessoal, já que ele é um ser único.
Por outro, ele sente um desejo de verdadeira comunhão e percebe que só se realiza plenamente na relação com o outro. Porém, essa relação não pode ser entendida como mera troca de afetos baseado em nossas faculdades sensíveis. Há uma dimensão mais profunda do ser humano, há uma dimensão mais profunda da relação entre os seres humanos. Então, na verdade, nós somos chamados a acolher a outra pessoa na sua dimensão de mistério. Aqui entra o elemento que nós chamamos o elemento teologal, o elemento teologal do amor, que permite acolher o outro como um verdadeiro dom. Cada pessoa é obra das mãos de Deus, é criatura de Deus e, portanto, é um dom de Deus. Independente dos nossos sentimentos, que podem gerar a outra pessoa sentimentos de simpatia ou sentimentos de antipatia. De igual importância é acolher o outro na sua dimensão de mistério, superando todas as espécies de preconceitos e juízos pré-estabelecidos. Acolher o outro como participação do mistério de Deus. Cada ser humano é um dom de Deus para o enriquecimento da humanidade. Mas nós também precisamos recordar que essa vida interior a qual nós somos chamados, essa vida interior, ela precisa também ser acompanhada. Nós não podemos, ou pelo menos não deveríamos, trilhar esse caminho solitários, sozinhos. Nossos santos, os místicos do Carmelo, eles foram unânimes em ressaltar a importância de trilhar esse caminho, caminho do Espírito, trilhar esse caminho acompanhados. São João da Cruz, nosso pai, dizia que uma alma sozinha, ainda que tenha virtude, é como um tição à parte do fogo, logo se esfriará. É como se nós apartasse uma brasa do fogo, logo essa brasa que era ali junto ao fogo tão incandescente, ela começa a esmorecer-se e aos poucos apagar-se. É a imagem da pessoa distante da comunidade cristã. É a imagem também de alguém que quer viver a contemplação, mas de forma isolada, distante da sua dimensão comunitária. A vida interior, então, requer acompanhamento, tanto de um mestre, que seja, como diz São João da Cruz, uma pessoa experimentada, como acompanhamento de amigos que estão se aventurando no mesmo caminho. Pessoas que caminham junto conosco, que tornam o nosso caminhar mais leve, que estão ali para também estender a mão quando nós precisamos. Como é belo essa dimensão comunitária da fé cristã. Que triste seria se nós tivéssemos que viver todo esse legado deixado por Jesus, mas vivê-los solitários, sozinhos, individualmente. Que bom que, além de seus ensinamentos, Jesus também nos deu a igreja, a comunidade dos seguidores de Jesus. Santa Teresa também, ela entende que grande mal é uma alma sozinha. Grande mal faz alguém que quer trilhar o caminho do Espírito e trilha sozinho, sem ajuda, sem a presença de outras pessoas que lhe auxiliem,
que lhe acompanhem. Diz Teresa, que grande mal é uma alma sozinha entre tantos perigos. E estabelece, a partir da sua própria experiência, um verdadeiro itinerário para um grupo de amigos que desejam contentar a Deus. Santa Teresa, ela fez essa experiência de não ter quem lhe ajudasse, de não ter quem que lhe ajudasse no discernimento. A gente não pode discernir a si mesmo, a gente precisa discernir a luz da igreja, né? Desde fora, a igreja que faz o discernimento dos dons, dos carismas. E Teresa viveu esse drama até encontrar pessoas que fossem capacitadas para discernir o que ela estava vivendo na oração, que ela sabia que era algo genuíno, verdadeiro, autêntico, mas ela precisava discernir. Então Teresa, sabendo da importância disso, ela procurou nos seus escritos deixar-nos um ensinamento, uma doutrina, de tal maneira que nós podemos aí encontrar um caminho para quem quer viver a amizade com Deus, para quem quer contentar a Deus. É belo dessa expressão que ela diz, desses que nos amamos em Cristo. Eu vou ler para vocês um pequeno trecho do livro da vida, do capítulo 16, 7. Teresa diz o seguinte: eu gostaria que esse pacto fosse feito pelos 5 que no presente nos amamos em Cristo. Procuremos juntar-nos alguma vez, a fim de nos desenganar mutuamente e dizer em que poderíamos nos corrigir e contentar mais a Deus. Porque não há quem se conheça tão bem a si quanto o conhecem os que observam, se é com amor e cuidado pelo nosso proveito. Teresa convida a esse grupo que estava ao redor dela neste momento, esses 5, que, como ela diz, que no presente nos amamos em Cristo. E ela convoca esse grupo para quê? Procuremos juntar-nos algumas vezes, a fim de nos desenganar mutuamente. No caminho espiritual é muito comum que a gente se engane, porque as coisas não são palpáveis, as coisas são as coisas do espírito, e a grande possibilidade que a gente confunda, a grande possibilidade que a gente se equivoque, a grande possibilidade que haja projeções nossas. Então, esse grupo, para se desenganar, quer dizer sair do caminho errado, quer dizer iluminar para entender qual é o caminho, a vontade de Deus, e também para nos corrigir mutuamente. Quando isso é feito com amor, na caridade, traz um bem muito grande. E Teresa, então, sempre procurou ter ao redor de si um grupo de pessoas que também lhe ajudasse na compreensão daquilo que ela estava vivendo junto de Deus. Os cenóbios são esse espaço de partilha da nossa vida, mas também da nossa espiritualidade, da nossa vida interior, na qual nós procuramos mutuamente ajudar-nos para encontrar o caminho de Deus, evitar o erro e assim ser plenamente de Deus. É o que Teresa utiliza a palavra amizade. Aqueles que são amigos de Deus sejam também amigos entre si.
E Santa Teresa dos Andes, essa santa chilena, jovem, que viveu realmente enamorada por Cristo e que viveu uma vida no cotidiano e tinha muitas amigas, e muitas das amigas de Teresa dos Andes também se fazem consagradas, tinham também o mesmo intuito de entregar sua vida para Deus, e ela define do que consiste a verdadeira amizade. Ela diz o seguinte: a verdadeira amizade consiste em conduzir-nos mutuamente para Deus. Por isso, nos empenharemos em formar essas pequenas comunidades com pessoas que compartilham a mesma amizade com Cristo e que desejam servi-lo com todo o seu coração. A verdadeira amizade consiste em conduzir-nos mutuamente para Deus. Nisso consiste essa amizade que nós queremos estabelecer entre nós, nos seculares contemplativos. Então, é importante que nós entendamos, quando nós chamamos cenóbios, nós estamos falando dessa comunhão de contemplativos. Essa palavra foi utilizada na tradição cristã para dizer e falar das primeiras comunidades monásticas que viviam junto, debaixo de uma regra e sob a obediência de um abade. Aqui nós utilizamos a palavra, mas em outro sentido, também no sentido comunitário, mas comunitário no sentido de que nós nos reunimos periodicamente para cultivar a espiritualidade. Então, nós chamamos cenóbios esses pequenos grupos para melhor dar a entender o valor da contemplação, que ela ganha sentido pela vivência comunitária. O grupo que vai se formando, ele é pequeno, para que se estabeleça um trato familiar entre os membros, uma verdadeira amizade. Mas essa amizade centrada em Jesus, cujo centro é Ele. Então, é um grupo que procura viver a unidade, centrado em Jesus. Para que esse grupo possa se organizar, tem alguns indicativos práticos, como, por exemplo, ter um membro que é o prior, a priora. Quer dizer, para que cada cenóbio receba uma adequada orientação, estabelecemos que um membro do grupo realize o serviço de prior. Seguindo a tradição carmelitana, entendemos que o prior é o primeiro entre iguais, o primeiro entre os irmãos, aquele que preside os irmãos. Isso quer dizer que as suas ações sejam como exemplares, exemplo para os demais. Esse serviço, quer dizer, tem uma missão de animar os irmãos, de zelar pelo bem da fraternidade. Mas é uma função rotativa, e esse é o segundo indicativo prático, porque ele dura um ano e pode ser renovado, mas não deve ser muito tempo, porque é um serviço que nós desempenhamos por um determinado tempo. E é importante que todos se sintam responsáveis pelo grupo. Claro, deve haver também, da parte dos membros, uma colaboração, uma adesão ao que o prior propõe. Esses elementos práticos é para que a nossa vida comunitária de fato aconteça. Esse sexto ponto da regra, ele nos recorda essa dimensão comunitária.
e aquilo que nós somos chamados a viver com Deus, uma profunda comunhão, também nós somos chamados a viver entre nós essa profunda comunhão. Nesse sexto ponto da regra, nós recordamos que quem quer trilhar o caminho do Espírito não deve fazê-lo sozinho, deve fazê-lo guiado, acompanhado por uma comunidade de irmãos. Que Deus abençoe a nós, que Deus nos fortaleça, que a gente possa sentir essa necessidade de viver em comunidade de amor, como é a imagem da Santíssima Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.